Meninas, muito obrigada por estarem aqui. A gente convidou vocês porque acreditamos que o tema tratado no livro de vocês, eles se casam, de certa forma. A Cleonice trata no livro Surtei Sim sobre o machismo e o risco calculado da Elaine fala sobre a violência contra a mulher. Vocês concordam que o tema se interliga de alguma forma? Claro, sim. Totalmente, sim. Né? E vocês podem falar um pouco pra gente como os dois assuntos aparecem na história? Cleonice, você pode comentar? Então, o livro é um romance cujo personagem central é um homem e trata da vida dele profissional, vida dele familiar e como ele lida com essas áreas de uma forma bem dura, bem possessiva, bem autoritária, ao ponto de agredir, de discriminar, de menosprezar, submeter. E ele não tinha a mínima noção de que as pessoas, as mulheres, a esposa, as filhas, a sociedade, as próprias companheiras de trabalho poderiam ter a sua voz, né? Então, para ele estava certo. No livro, ele vai a duras penas se rendendo por falta de opção inicialmente, e nesse momento ele precisa fazer uma revisão das suas posturas diante do mundo, diante da sociedade, diante da família, da esposa, dos filhos, que todos passaram pela violência dele. E começa um processo de autoconhecimento, de uma descoberta não do macho para o qual ele foi criado, porque ele ama. Ele não sabia que ele amava, só que não aquele amor ciumento, possessivo, que tem aquela aparência de proteção, mas que de proteção não tem nada. Esse macho precisava descobrir o homem que estava lá dentro. O meu livro é escrito, né, na visão do personagem feminina, em primeira pessoa. Conta a história da Valentina, uma menina que foi criada por um padrinho que a super protege. Quando no desenrolar da história começa um romance com ela e eles se envolvem, se casam e ela passa por todo o processo de enredamento, de cárcere privado, sofre com ciúme patológico e a minha intenção foi mostrar que certos comportamentos masculinos, eles não podem ser romantizados, que a personagem ou qualquer mulher tem que enfrentar essas situações como um problema. O livro da Cleonice, ela trata desse personagem que consegue a redenção através do autoconhecimento. No meu caso, a questão ao contrário, né? Esse personagem, o meu personagem masculino, ele não tem noção do estrago que a doença dele causa na mulher que ele diz que ama. Então, e até o tempo todo, que é a máxima do livro, a gente não sabe o que é amor e o que é ódio. Esses sentimentos se confundem, tanto por parte do agressor quanto por parte da vítima. Porque nos momentos em que a pessoa é boa, no momento que a outra parte acha que não, eu amo, ele é bom, né? Esse conflito existe. A vítima se sente culpada justamente por causa dessa inconstância. Ele não é sempre ruim. Quando existe muito amor, sim, você pode chegar à redenção. Mas eu acho que quando a raiva, o ódio, os sentimentos ruins, eles são preponderantes, tanto na vítima quanto no agressor, talvez não tenha como esse processo reverter, nem que seja naquela relação. Não, uma pessoa pode encontrar redenção, a outra também, mas separados, porque já se tornou um relacionamento tóxico, né? Então não tem como ocorrer essa redenção, né? Elaine, você teve um processo de entrevista quando você estava fazendo o risco calculado, você pode falar um pouco desde pra gente? Sim, as redes sociais, na verdade, elas são, para mim, um grande instrumental, né? Como eu já tinha escrito outros livros e tinha acesso a leitoras, pessoas que deram depoimentos nas redes sociais, que eram vítimas de violência, e contatando amigas que trabalham com esse tipo de assunto, eu entrevistei
de uma maneira sutil essas mulheres, porque eu não queria que fosse uma coisa pesada, porque é muito difícil falar sobre a violência. Até por isso que eu acho importante a sororidade, até por isso que eu acho importante que as pessoas comecem a denunciar, porque você só consegue falar sobre a agressão, sobre a violência, ou sobre o abuso psicológico, e até mais profundo até do que a violência física, quando você se sente respaldada, quando você se sente protegida. O medo que a pessoa sente do agressor e o medo que a pessoa sente do julgamento da sociedade é muito grande. Eu colhi esses depoimentos e a Valentina é um pouco de todas essas mulheres com as quais eu conversei. E, no fundo, o que mais me deixou feliz foi que depois que eu escrevi o livro, pessoas que eu não conhecia entraram em contato comigo para dizer: eu passei por isso e eu me senti feliz por ver uma personagem feminina ser forte e não aceitar o abuso. E verifiquei situações que eu considerava normais e hoje eu sei que elas são abusivas. A romantização da violência, do macho alfa como o príncipe encantado. Desconstruir isso, para mim, foi muito importante nesse livro. Falando do macho alfa, temos o Romero, né, no Surtei Sim. Como é que foi o seu processo de criação do Romero? Primeiro, eu tenho um mundo muito masculino, porque eu sou filha única com 7 irmãos homens. E tenho 2 filhos homens e uma filha mulher. Então, esse mundo masculino, eu não queria que interferisse, e para que eu construísse o tema principal do livro, eu precisei fazer uma pesquisa. Foram 2.500 entrevistas com homens sobre qual o problema do homem moderno. E, no final da história, eu descobri que o grande problema do homem moderno é a mulher moderna. Por quê? Porque ele não foi preparado para ela, ele achava que ele era o senhor, dono e proprietário de todas as situações. E para mim foi um conflito grande começar um romance em que o primeiro personagem, o personagem central, era um homem. Um romance com um homem? Se a gente vê por aí, o que a gente vê nas estatísticas, né, e nos relatos todos os dias. Então, há uma doença, sim, ela é cultural, ela é tanto do homem quanto da mulher, ela pode ser tratada assim para quem quiser ser tratado, como qualquer doença. Inclusive, a Elaine enquanto estava falando sobre retornos que ela recebeu do livro, né, eu recebi um feedback muito interessante de um senhor de 90 e poucos anos, que me ligou chorando e disse para mim assim: eu li seu livro, 12 filhos. E aí ele disse, às vésperas do Natal, tem concerto? Eu disse, tem, o senhor quer? Ele disse, eu preciso. Mas eu tenho que começar por ela, porque ela também foi maltratada, muito maltratada. Eu dei uma sugestão para ele, ele fez exatamente como eu tinha sugerido. Ele disse que foi o dia mais feliz para ela, porque ele inverteu o papel com ela, ele fez o almoço que ela mais queria na vida, com a orientação dela, porque ele não sabia pegar numa colher de pau para mexer a panela. E no final da história, com os filhos, foi na noite de Natal. E aí ele procurou um ambiente isolado, e nesse ambiente isolado foi o banheiro, ele sentava na privada, os filhos chegavam um a um, porta fechada, e aí o filho chegava em pé, aí ele dizia assim, eu sei que eu maltratei, me desculpe, eu não pensei que estava doendo tanto em você quanto doía em mim, porque eu negava que doía em mim. E o filho que chegava em pé ia baixando até sentar no chão, e os dois choravam juntos. Assim ele fez com 12 filhos. E depois ele disse, foi muito bom, eu estou livre, sabe? Pegando, então, os 2 livros, é interessante que eles falam do relacionamento entre as pessoas, de par, com você mesmo. E pegando o gancho com os temas que a gente discutiu, que o livro de vocês discute, eu gostaria que vocês deixassem um recado para os leitores e futuros leitores de vocês, dando uma sugestão com relação ao tema. Eu acho o seguinte, que toda vez que você vai ler um livro, você tem que ter um olhar crítico, né? Porque a preocupação que eu tive ao escrever foi de mostrar situações em que a vítima é vítima. Ela podia até aceitar se submeter, mas a todo momento mostrava que aquilo machucava e maltratava ela. Enquanto em outro tipo de literatura eu vejo que o mesmo tipo de comportamento ele é tratado de forma
como se romantizada. Então, eu acho que o leitor, toda vez que ele lê um livro, principalmente que trata de relacionamento amoroso, ele tem que tomar muito cuidado, né, com essa estereotipação do homem e da mulher, e que favorece essa cultura do machismo, do estupro. Então, eu acho que a gente hoje tem acesso a muita informação. Eu não sei qual será o caminho da literatura, do cinema, da arte, mas eu torço para que as personagens femininas elas consigam se impor mais e elas consigam demonstrar sua força. E também gostaria que o personagem masculino ele tivesse um tratamento também mais carinhoso, né? Porque para mim eu acho que é muito difícil para o homem também assumir esse papel de macho alfa, aquele que, né, que é o forte, que não chora, é aquele que controla, que paga todas as contas, que é rico. E o menino sensível que está lendo isso, né, que trata bem a namorada, que é carinhoso. Quando ele lê esse tipo de coisa, ele fala: nossa, eu estou fazendo tudo errado, né? Porque a literatura é muito importante para a formação da personalidade, para a formação de conceitos. Eu acho que é o instrumento mais importante que existe, inclusive, porque ela trabalha totalmente com a imaginação do leitor. Você só consegue compreender uma história quando você entra na história. Então, entrar na história, talvez, às vezes, seja até você incorporar um pouco dos personagens. Então, a minha preocupação sempre é muito grande. Vamos ler, né, com um olhar crítico, com noção e sabendo que cada pessoa, né, é importante para poder mudar essa sociedade, para a gente evoluir e para que no futuro a gente consiga um pouco mais de igualdade. Igualdade no tratamento, nos relacionamentos e principalmente com muito respeito com a condição do homem e da mulher, né, na vida, na criação dos filhos e no mercado de trabalho. Acho que os dois livros, eles trazem partes importantes de uma mesma condição social e no mundo inteiro. O olhar crítico não vale só para a leitura, vale para a própria vida, os próprios sentimentos, a própria sociedade, a vizinha e a sua própria casa interior. Então, esse olhar crítico tem que estar presente. O sentimento crítico tem que estar presente. É o psicológico que precisa ser resolvido. Muito bom. Eu acho que, então, para as pessoas que estão assistindo, tem que pegar o risco calculado sim agora e começar a pensar a mudar, não é? Inclusive porque acho que quem lê os dois livros vai encontrar um caminho assim, maravilhoso para se trabalhar e para ajudar outras pessoas. Você vai ter a perspectiva, né, sobre os dois pontos de vista. A visão, né, da pessoa que é controlada, que está sofrendo o abuso, e da visão da pessoa que comete o abuso, né, com o livro da Cleonice. E como cada um soube lidar com essa situação, né, Cleonice? Que é muito importante, eu acho. Sugerir um box, né? Vamos. Meninas, muito obrigada. E que a porta está sempre aberta para projetos como esse. Eu tô agora e convida... Possa ter outros projetos como esse. Tá? Claro. Obrigada também. Obrigada.